Células tronco embrionárias com alto grau de pluripotência são derivadas de embriões gerados por fertilização in vitro. Quando a fertilização é bem-sucedida, a cabeça do espermatozoide carregando o núcleo adentra um óvulo, enquanto a cauda é deixada para trás. O ovo fertilizado divide-se primeiro em 2 e depois em 4 células. Com mais divisões, uma bola multicelular de células, conhecida como blastócito, é formada. Se pudéssemos ver dentro do blastócito, descobriríamos que ele é uma bola oca feita de 2 tipos de células. Uma camada externa, o trofoplasto, o qual eventualmente forma a placenta, e um grupo interno de células conhecidas como massa celular interna, a qual torna-se o embrião. A massa celular interna consiste de células tronco embrionárias. É possível coletá-las e transferi-las para uma placa de cultivo. Sob condições apropriadas de cultura, estas células tronco embrionárias dividem-se e se autorrenovam, crescendo a massa celular. Algumas vezes, bolsões de células param de se dividir e começam a diferenciar-se espontaneamente. Grupos de células podem desenvolver-se em células ósseas ou pancreáticas, outras em células musculares com a capacidade de se contrair, e ainda outras em células nervosas. Devido a este potencial em tornar-se uma variedade de tipos celulares especializados, as células embrionárias são denominadas pluripotentes. A pluripotência é uma das características mais importantes das células tronco embrionárias. A segunda característica-chave é a sua habilidade para autorrenovar-se indefinidamente, retendo seu estado indiferenciado e o estado pluripotente. Pequenos grupos de células são colocados em placas de cultivo para dividir-se. Células de uma única placa podem ser semeadas em muitas outras placas e, desse modo, podemos obter um suprimento ilimitado de células indiferenciadas pluripotentes. A tecnologia das células tronco embrionárias tem o potencial para tratar várias enfermidades, tais como o diabetes, o mal de Parkinson e os danos à medula óssea. Consideremos a diabetes juvenil, por exemplo. Nessa doença, também conhecida como diabetes tipo 1, o sistema imune destrói as células produtoras de insulina do pâncreas. As células produtoras de insulina, chamadas de células beta, são normalmente encontradas em aglomerados celulares chamados ilhotas de Langerhans. As células beta funcionam do seguinte modo: depois de uma refeição, a glucose aumenta na corrente sanguínea. As células beta detectam esse aumento e liberam insulina para a corrente sanguínea, a qual circula através do corpo todo. Muitos tecidos são alvos da insulina, incluindo as células musculares. A insulina liga-se a receptores nas células musculares, sinalizando para que elas absorvam a glicose da corrente sanguínea. As células respondem aumentando o transporte de glicose para dentro delas. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico destrói as células beta. Sem insulina, as células não absorvem a glicose, que aumenta muito de nível na corrente sanguínea. Atualmente, o diabetes tipo 1 é tratado com um regime diário de dosagens sanguíneas e com injeções de insulina. Para os diabéticos, há esperança de que células tronco embrionárias possam ser levadas a diferenciar-se em células beta funcionais ou ilhotas completas de Langerhans. Estas células beta ou ilhotas seriam então introduzidas nas pessoas portadoras de enfermidades para restaurar sua habilidade de produzir insulina. Apesar de existirem inúmeros obstáculos a serem superados antes de se obter a cura, um suprimento de células beta funcionais seria bastante desejável para a pessoa com esse tipo de diabetes.